Chega de ficar calada. Olá, eu sou Angélica Paulino e nós estamos aqui em mais um podcast Elas Pode Mais. Hoje nós trouxemos aqui, e fazia tempo que nós queríamos conversar com ela, a Rosimeire Antônio Pinto. Só para falar um pouquinho do que ela é, eu não vou falar tudo, vou deixar para ela falar, mas ela é uma mãe solo, avó do Murilo, uma jovem avó, moradora do Jardim Valparaíso, em Itaquá, militante do PT, trabalha desde os 14 anos, primeira mulher da família, parabéns, primeira mulher da família a cursar a universidade, formada em serviço social, pós-graduada em planejamento urbano e participação popular, participa do Grupo Fórum de Trabalho Social de Habitação de São Paulo. Só um pouquinho, tá, Rose? Só um pouquinho, depois você vai nos falar o restante. E antes de passar a palavra para a Rose, eu passo a palavra aqui para minha amiga e colega de bancada, Ana Paula. Olá a todas, muito obrigada. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho, dando seu feedback. Gente, tá emocionante mesmo vermos como que tá repercutindo esses vídeos, como o nosso trabalho feito por várias mãos está chegando até vocês e como é importante que vocês passem para nós a opinião de vocês, participem. E a Rose é uma grata companheira de grupo. Ela é do nosso coletivo Mulheres Alinhadas, tem um conteúdo assim vastíssimo no serviço social e ela vai falar aqui que ser assistente social é muito mais do que ser a mulher boazinha que ajuda os pobres, né? Com certeza. Então, eu sou a Rose, conhecida muito em Itaquá como Rose ou Meire, né? Atualmente eu trabalho em São Paulo, na Secretaria de Habitação, pela gerenciadora Cobrap. Tenho 45 anos, vou falar para você contar um pouco aqui da minha trajetória, né? Iniciei a minha trajetória na Universidade de Guarulhos, em Itaquá. E daí você trabalha com serviço social desde então, né? Na verdade, desde criança, né? Pelo teu histórico ali, você, a tua família, sempre militaram, sempre foram atrás de justiça social. Exatamente. A gente começa ali com as lutas por melhoria no bairro, né? Meus pais chegaram... Não tem como falar, assim, um pouco da minha trajetória profissional sem falar da história do meu bairro, né? Isso, da história de luta da minha família. Então, meus pais chegaram aqui em 77, vieram de Minas Gerais já fugindo de um contexto de seca, de vulnerabilidade. Casaram e já vieram para São Paulo. Em seguida, e se estabeleceram ali no Jardim Valparaíso, nos anos 70, conhecido como Vila Monte Belo. Inicialmente, eu nasci, né, num barraco de madeira. Então, quando eu pretendi estudar, quando eu entrei na universidade, que eu acessei, que eu comecei no serviço social, a primeira coisa que eu me deparo foi com a questão de habitação. Então, foi algo que me sensibilizou e que me motivou a estudar sobre o assunto. E porque estava muito próximo da realidade que eu também tinha vivido, do que eu tinha passado. A história se repete, né, Ana Paula? Porque, assim, quem mais precisa da política pública é quem mais futuramente vai procurar ajudar o próximo. Buscar, né, as ferramentas, né, Rose, para poder fazer essa luta, né? Sim. Essa luta por moradia. O seu currículo é vastíssimo, o seu conhecimento é vastíssimo nessa área de moradia, na área de assentamento. Eu achei muito interessante o seu trabalho sobre assentados. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, nesse assunto, por que o serviço social? Na verdade, eu sempre assim, sonhei em entrar na educação, né? Inicialmente eu queria ter estudado História. Quando eu me inscrevi, na verdade, para o vestibular na UNG, que foi também através de participação de movimento de moradia, que eu consegui a bolsa. E aí, a princípio, eu me inscrevi para o curso de História, mas aí naquele ano não estava abrindo, não abriu o curso, acho que não completou turma. E aí tinha a opção do serviço social. Então, eu não sabia muito, porque a gente tem essa visão do assistente social, né, de caridade. Sim. A mulher boazinha, que a gente pobre. Exatamente, ou daquela que vai tirar a criança dos pais, então. Mas, que é muito também que
que tem essa questão, pensamento essa errôneo, visão, né? isso, sobre o assistente social. E aí, vi o curso de serviço social, minha cunhada também já ia estudar, se interessou e falou, vou entrar nesse e tal, me convidou. E aí, entrei, passei para o curso de serviço social, só que... Então, aí, a minha apropriação, como que eu digo, posso dizer... Assim, A sua afinidade com o curso. Isso, a afinidade com o curso já começou ali logo de primeiro, porque é um curso que ele é muito completo, né? A gente tem, então, assim, história, que era algo que eu queria, o tempo todo, a gente estuda história, né? Assim, contextualizando a profissão, mas ao mesmo tempo não tem como você falar do social sem falar da Primeira e Segunda Guerra, sem falar de ditadura. Então, passa por todos esses períodos históricos, né? Até chegar... E aí eu fui me apropriando, fui entendendo o que era a profissão e fui me apaixonando. Acho que eu fui uma das pessoas que não entrei com o objetivo de, assim, né, com aquela coisa de, eu quero serviço social, mas fui uma das primeiras alunas que me apropriei do curso e me identifiquei, né, aquela coisa de identidade mesmo. Me identifiquei com o curso e ali começou já a paixão, né? Em todas as aulas. Rose, outra coisa que me chamou muito a atenção é que você já entra na universidade madura. Sim. E com 2 filhos, quer dizer, com a família formada, que é a realidade de muitas das mulheres que nos seguem. Né? Exatamente. Mulheres que olham e vislumbram uma possibilidade de ir para um curso de ensino superior, a continuidade dos estudos, e às vezes colocam como barreira a questão da idade, a questão de já ter filhos, a questão dessa responsabilidade da mãe solo. Também traz um pouquinho disso pra gente? Então, na verdade, Ana Paula, eu passei um período assim, né, como toda menina de periferia, aí você vai, aparece os presentinhos de Deus, como dizem aí. Presente de grego, né? Logo com 18 anos, apesar de todo, né, eu tive essa formação política, começa ali na igreja também, que foi um período muito bom. Hoje eu não sigo nenhuma religião, né? Depois tive meus embates também com a religião, com o passar do tempo. Principalmente quando você começa a se apropriar de conhecimento. E aí, apesar de toda a formação, acontece isso, então eu tive uma formação tardia. Mas também, se eu tivesse, na época, eu não conseguiria acessar a universidade pelas condições da minha família, né? Sim. Então, em 2008, 2009, que eu começo na universidade, é bem a época do boom da acessibilidade mesmo à universidade, que começa os programas sociais para acesso à universidade. Então, se fosse antes disso, meu pai jamais teria condições. Eram 6 filhos, né? Um pai de 6 filhos, minha mãe era do lar, ele sustentava a família sozinho. Então, ele não tinha, dentro da minha realidade, eu não tinha como acessar. Já tinha aquele sonho, tinha alguns professores que fomentavam na escola, né, os catequistas, alguns catequistas que eu tive, os companheiros de grupo de jovens dentro da igreja, que também já fomentavam. Eu tinha uma catequista que ela foi professora, a Edmeia, não sei se vocês que são da educação conhecem, Edmeia Lopes Ferro, que é mãe do Cláudio, não sei se vocês conheceram o Cláudio, que ela também foi sempre uma referência para mim como mulher, né, e como pessoa. E me identifiquei muito ela com a luta dela, porque ela era uma mãe viúva que criou também seus filhos e também foi acessar a universidade tardia, né? Então, aos 18 anos, aí você passa por aquela fase, mas aí depois que eu tive meus filhos e eu separei, trabalhei um bom tempo no comércio, que é um ramo que te explora muito, apesar de eu ter mantido o meu sustento e dos meus filhos por um tempo, mas chegou um momento que eu não posso ficar só nisso, né? Eu preciso de algo mais. E aí eu tive meu irmão mais novo, que apesar da gente ter vivido a mesma realidade, né, só que assim, a geração mais nova ela já tem um outro olhar, então ele me motivou muito, né? Então meu irmão já desde cedo trabalhando na feira, começou com a barraca dele, foi empreender, hoje tem 3 lojas no ramo, né? E aí ele me incentivou muito. Não, tenta, que se der errado a gente está com você. E aí foi isso. E minha família, minha mãe na época era viva, meu pai, que
também deu todo o apoio ali com os meus filhos, e foi onde eu tomei coragem, comecei a participar do movimento em São Paulo para conseguir a bolsa. E aí acessei consegui a bolsa para a UNG, que já facilitava, porque também foi o momento que a UNG se estabeleceu ali na Vila Virgínia, estava próximo de casa, então já facilitava. Uhum. E aí entrei, e no segundo ano eu já consegui estágio na prefeitura, que foi a época do boom também, do Bolsa Família e tal. E aí contrataram muitas estagiárias. E aí eu consegui ingressar na prefeitura e fazer uns bicos por fora, aquela coisa de que toda menina a tua de história, Rose, ela se reflete na história da maioria das mulheres brasileiras, né? Sim. Uma mulher, uma mãe solo, com todas as dificuldades que a família brasileira passa. E daí se fala muito, né? A mulher, ela tem dificuldade. A mulher, o que dá dificuldade para a mulher, causa dificuldade para a mulher ser empreendedora, ser profissional, cuidar de si, é o filho. Os filhos sempre Sim. são um empecilho. Mas não é o filho, é a falta de uma rede de apoio para essas mulheres. Exatamente. Né? E tem as questões, como que eu digo assim, da sociedade, né? Do patriarcado. Assim, que meu pai, a gente tinha essa controvérsia com ele participava muito da igreja, né? Então, em alguns momentos também, depois que eu tive meus filhos, eu parei, meu pai chegou pra mim, não, você tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, ir atrás de uma pensão. Aquelas pensões, né, que eu nunca nem tive, por mais que eu lutei pra garantir o direito dos filhos, mas não era algo que você podia contar, né? Então, tive que ir pra cima, não dava pra ficar, né, esperando e viver disso. E eu também sempre fui muito, desde os 13, 14 anos, trabalhando de alguma forma. E sempre com essa necessidade, sabe, de ser independente. Sempre tive isso comigo, de ser independente e não conseguir ficar ali parada, e onde que eu fui para a luta. Mas também essa questão do patriarcado, ela... Que imporam as responsabilidades maiores Sim. nas mulheres, abdicar Sim. mais, a mulher abdica mais, né? Por exemplo, eu lembro do meu pai, assim, apesar dele um cara que lutou, né, que participava de movimentos, ele participava dos movimentos, ele era do ramo de tecelagem, né, e se aposentou nesse ramo. E ele participou muito de sindicatos também, né, e da militância em Itaquá, que foi um dos primeiros ali dos militantes do PT em Itaquá, mas ele tinha essa visão, né, então ele sempre falava, você tem que fazer um corte de costura, sempre algo que é mais, assim, voltado para a mulher, né. Sim. E aí, quando eu fui estudar de início, assim, por conta das crianças, ele teve esse embate, mas depois acabou apoiando, sempre me ajudou bastante nessa questão de ajudar a olhar meus filhos, né? Ele já estava aposentado junto com a minha mãe, então eles faziam do jeito deles para que eu pudesse estudar, né? Para poder E daí apoiar. você faz pós-graduação e defende uma tese que envolve o Jardim Valparaíso, que é onde você cresceu. E você, tua família, a comunidade toda lutou ali para conseguir as questões políticas todas em volta do bairro. Então, Jardim Valparaíso, Itaquaquecetuba, trajetórias e lutas no contexto urbano. Por que você foi escrever sobre a tua comunidade? Então, foi uma das coisas na minha apresentação desse trabalho, quando eu apresentei. Foi assim a tela inicial do meu slide, eu não tinha como eu estudar algo que estava fora de mim. Isso foi uma fala de uma mana negra também, que ela também expôs até em diálogos em sala de aula, da Marilene Jerônimo. E aí, quando ela fez essa fala em sala, eu usei e citei ela, né, porque foi uma fala dela. E aí eu achei importante, eu falei, também não tenho como estudar algo que está fora de mim, da minha realidade. E esse curso da Unifesp, ele busca muito isso, né? Tanto que ele chama Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular. E tem o Instituto, é um Instituto das Cidades, que desenvolve estudos periféricos.
Estuda sobre a cidade, a formação das cidades. E aí, tipo assim, desde o meu TCC, quando eu procurava algo sobre Itaquá, a gente, principalmente na questão urbana, não existe estudo. Eu posso dizer que esse foi um dos primeiros. Eu não cheguei a publicar, mas ele é disponível no observatório na biblioteca online da Unifesp, né, disponível. Mas foi um dos primeiros levantamentos e estudos, além do plano diretor, né, que foi também o que me embasou, que me ajudou bastante. Mas aqui em Itaquá a gente não tem ninguém que escreve sobre Não, eu Itaquá. li e achei muito interessante, Ana Paula, porque deveria ter um trabalho desse, uma tese dessa defendida, de cada bairro da cidade. Sim. Porque se a gente for esperar pelo poder público, quais as informações que você conseguiu pelo poder público? Nenhuma. Não tem, Aí não existe. Fui trilhar esse caminho para poder ver se eu conseguia algo concreto dentro da secretaria. Tem uma assistente social lá concursada, que é a Georgina. Fui lá conversar com ela me apresentou algumas pessoas que estavam à frente, né, sobre essa questão fundiária. E aí a gente não encontrou nenhuma informação. E aí foi bem no começo da gestão dessa atual gestão. E foi em 2021 para 2022, né, que eu fui lá conversar com eles. Mas ninguém tinha nenhuma informação, a gente não tem quase nada. Assim, como se eu tivesse mais informações... Acredito, Rose, acredito. Do que o município. E aí eu falei, gente, eu tenho que começar do zero. Aí eu já falei, ai meu Deus, porque atualmente trabalho em São Paulo, já trabalhei na regularização fundiária, hoje trabalho com remoção. Então, todas as áreas que a gente vai entrar, minimamente, por mais que não tenha tanto estudo, eles têm um sistema bem legal, o GeoSampa, Habita Sampa, que tem informações de todas as ocupações, assim, né? O histórico de tudo eles têm, né? Desde os estudos geográficos, estudo geológico, estudo ambiental. Eles minimamente têm algumas informações. Então, geralmente, quando eu ia abrir alguma área para apresentar o programa de regularização fundiária, eu ia estudar aquela área e saber o que já aconteceu ali. Então, eu buscava todos os históricos. Em Itaquá, a gente não tem. Os bairros foram se formando, foram se passando, assim, eu resolvi fazer, que nem sobre o Jardim Valparaíso, e aí, quando eu estava para concluir, um dos moradores que eu tinha para entrevistar, e aí nesse processo de pandemia, que a gente também, a dificuldade para encontrar as pessoas, e as pessoas mais idosas, elas têm essa dificuldade também com a internet, de falar usar o celular, né? Então, eu tive bastante dificuldade. Aí, ao fim, um morador, ele morreu em 2022, né? Foi antes de eu apresentar o trabalho, que era um dos últimos que eu ia entrevistar, que era o seu Joaquim. Faleceu. Fora que lá da rua, do meu bairro mesmo, a maioria também desses moradores já foram, né? Que participaram da formação do bairro, hoje já são outras pessoas, ou os filhos. Então, e aí foi uma ideia do professor Kazu Nakano, que foi o meu orientador, né? E ele falou, fala do seu bairro. Eu já tinha visto também alguns trabalhos da socióloga Vera Teles também, né, sobre isso, e aí falei, não, vou falar sobre isso enquanto tem algumas pessoas para contar, né? Eu tenho algumas memórias, né? Porque eu falo que eu sou 45 anos, mas hoje eu passei por várias fases, né? Então, 1980, eu lembro bem como que foi os anos 80, apesar de ser criança, quando parte da minha família começa a militar. Então, eu vivi essa ressaca, vamos dizer, a ressaca da ditadura, né? Parabéns pela iniciativa, né, Ana Paula? Exato. E o que eu gostaria de saber, você falou que no seu estágio, você trabalhou com Minha Casa Minha Vida. Aqui, no meu município. Estágio, no município, eu começo a trabalhar com CRAS. Na proteção básica, na assistência mesmo. Você trabalhou na habitação, nessa área de habitação e moradia em Itaquá, nessa época da sua graduação? Então, na época da minha graduação, eu fazia estágio no CRAS e na época pedi pro secretário, que era o secretário da época da gestão do Armando, que era até o Rogério Tarento, que hoje está como secretário, não sei nem do que lá em Itaquá. E aí eles me autorizaram a fazer uns dias na Secretaria de Habitação, que foi quando eu atuei com a Georgina, né, que é a técnica que está lá hoje. Só tem para a Secretaria de Habitação para uma cidade como Itaquá
Hoje nós temos só uma assistente social. Uma. E eu fui fazer estágio com ela na época, em 2009, 2010, na época que eu fui acompanhar um pouco o trabalho dela. Ela também estava iniciando, ela foi jogada lá, né? Assim, ela era da assistência, trabalhava com a população de rua e foi transferida para lá. E ela também não... Tanto que depois que eu me formei, muitas informações, algumas coisas que ela tinha dúvida, ela vinha perguntar para mim. E como eu, às vezes, aquela conversa ali de profissional, a gente conversando, e muitas coisas que eu comecei a atuar até, né, depois, quando eu ingresso na habitação, ela não tinha nem conhecimento, porque em Itaquá não tem esses projetos. Eu digo isso porque o meu trabalho de conclusão também é sobre Itaquá e também é sobre habitação. É sobre a regularização fundiária. Fundiária. Tem muita coisa em comum. Muita coisa. Legal. Muita coisa em comum. Precisar. E a questão do início desse boom de 2006, 2007, 2008, que começa os movimentos do Minha Casa Minha Vida, começa essa regularização. Nós tínhamos algumas questões de assentamento, de mutirões, né, anteriormente em Itaquá, mas a gente vive num município que tem a maior parte do seu território irregular. Sim. E hoje, né, atualmente, nós estamos nessa nova formulação do plano diretor do município, com a inclusão de áreas para novos mutirões, quer dizer, é um retrocesso. Sim. É o retrocesso entre o que é o programa Minha Casa Minha Vida, a implementação do Minha Casa Minha Vida, as estruturações, a questão de você fazer um planejamento de bairro, trazer escola, trazer outros equipamentos públicos para aquela área, e o multirão. O que você tem que falar do seu trabalho no Valparaíso, que hoje já é um bairro estruturado, já está, com esses bairros que a gente está vendo, essas pessoas que estão vivendo ainda em assentamento, que estão vivendo em lugares irregulares. 43 áreas, né? Sim, de moradias irregulares. E o plano diretor visa um retrocesso. Essa é a questão. A gente tem que tocar nesse ponto, que é o ponto da moradia, que é a dignidade da pessoa humana através da moradia. Exatamente. Né? E a gente está vendo que está acontecendo no município um retrocesso e está fazendo um engodo, porque você não traz programas de políticas públicas de habitação que sejam coerentes, você não tem uma formulação com pessoal, né, com pessoas que possam atender uma assistente social para um município do tamanho de Itaquá. 400 mil habitantes. Na Secretaria de Habitação. E com os problemas que tem na habitação. Porque se fosse um município já bem estruturado, uma poderia até, com uma equipe de estagiário, dar conta disso, porque já tinha uma estrutura, como tem em São Paulo, e ela narra aqui, mas não é isso. Então, eu quero que você identifique esse seu trabalho no município atualmente, nessas 43 áreas que nós temos lá ainda, que é um Valparaíso do passado. Sim, permanece, eu posso dizer que, e comparando, acho que antes a gente, na época do Valparaíso, como eu trago no trabalho, tinha essa organização, né, dos moradores, tinha uma luta, uma cobrança em cima, né. Depois eles meio que se perdem, né, de alguma forma, por conta de várias, eles passam também por várias promessas políticas, né? Porque é o que acontece em Itaquá. É o cadastramento, né? O cadastramento que desmobiliza a atuação social, né? E assim, aqui em Itaquá, a maneira de fazer política, ela é muito arcaica. Muito. Então, assim, a gente... Um coronelismo que não está enraizado. Enraizado. Né? Isso vem, eu trago no trabalho um pouco sobre isso, e aí a população é a forma que ela vê de se arranjar, né, ali. Então, de arranjar para vir melhoria para o meu bairro, né. De alguma forma, sim, você tem que ter um representante na Câmara para que seu bairro... Mas depois, isso se perde de uma tal forma, né, e acaba sendo aquela luta individual. E tem também, assim, não sei, Ana Paula, se você identificou muito... a gente pegou ainda lá atrás, nos anos 80, 90, que tinha o movimento de Sem Terra aqui, tinha o líder que foi assassinado, né? Que foi, na época, o Zé Carlos, que eu até trago que ele saiu. Então, e aí hoje segue outros movimentos de moradia
que eu digo que não são movimentos de moradia, que é aquelas associações, geralmente são gerenciadas por algum vereador, por algum representante público, né? E aí que no final a gente sabe que muitas pessoas encaixe para quem interessa, favorece e privilegia alguns e outros não. É o pseudo-assistencialismo, né? Aquela coisa que o cara paga, aquela taxa da associação, e aí entra enquadra pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Sim. Então acontece muito isso, né? Se enquadrando nisso aí. E aí, os projetos de habitação até hoje em Itaquá, tirando lá da trás, ainda que veio de mutirões da época do Zé Carlos, que era um outro movimento, hoje a maioria se passa assim, né? Pega aí as brechas do Minha Casa Minha Vida Entidades, que agora está sendo reformulado, eu não sei como que está sendo. Mas entra pelo Minha Casa Minha Vida, então são várias associações que estão ligadas a algum vereador. É um curral eleitoral, né? Exatamente. Vamos colocar o nome do que é, né? Eu faço um curral eleitoral, eu faço um cadastramento dessa família com uma promessa futura de moradia. Exatamente. E uso aquilo como capital político então eleitoral. É vários vereadores, acho que tem alguns aí antigos com essas associações. Né? E tanto que o último empreendimento que foi entregue lá, aquele Lebane. Isso, o Lebane. Ele, acho que acabou acontecendo dessa forma, uma parte foi para uma outra demanda também, mas eu não acompanhei esse processo. Mas, geralmente, aqui em Itaquá, a moradia, ela se dá dessa forma, assim. E essas reivindicações por moradia, ela é nova na cidade, né? Porque eu vi ali no teu trabalho, né? Em 1980, foi o primeiro conjunto habitacional, foi no Morro Branco. Que foi esse que era do movimento... Exatamente, do Zé Carlos, né? Sim, Eles tinham até um movimento ali que fazia mais barulho. Assim, eles eram os que faziam mais barulho ali em Itaquá, cobrava. Eu lembro que tinha muito isso. Aí depois veio o assassinato dele, isso acabou também. E aí, acho que desde também... Intimidação, né? Intimidação e acho que também, durante esse processo aí, ele também trabalhou na gestão do Armando, né? E meio que acho que se perdeu um pouco ali. E daí você depois... cita ali no teu trabalho algumas empresas da época, né, que ajudavam a manter as famílias na região. E daí Sim. tem ali você citou a Capaz ali, a Caplast, que alimentou tantas famílias na região, né? Tanto em Itaquá, na região do Monte Belo, como ao redor também. E hoje, o que é ali, né? Uma ocupação. Uma ocupação. E que... como ela alimentou muitas pessoas, hoje está servindo para abrigar as pessoas. A gente tem muita gente sem moradia em Itaquá. Muito. E como a Ana Paula citou, a dignidade da pessoa. Você trabalha o dia inteiro, no final do dia você quer ir para onde? Para casa. Você sai de um hospital, você quer ir para onde? Você sai da escola, você quer ir para onde? E foi realmente isso, esse estalo que eu tive no meu processo de estágio, né? Apesar de ter começado no CRAS, e aí nas visitas ali que a gente... desenvolvia, que eu acompanhava, as primeiras coisas que eu me deparava era com a questão de moradia precária, né? E fora as épocas de enchente e todos esses problemas, porque São Paulo, Itaquá, assim como São Paulo e diversas outras cidades, o desenvolvimento dela se dá desordenado, né? Sim. E nos anos, acho que, não sei se você viu, nos anos 70... veio várias empresas até por conta da implantação da linha férrea, né? Que já lá desde 1930, com essa promessa de desenvolvimento também. Então, algumas empresas vêm e nos anos 70 eles declaram que a cidade era considerada... Cidade dormitório. Era dormitório, mas ela que era urbana. Né, que ela já era urbana, mas ela não estava urbanizada, ela era rural. Sim. Ela era rural, porque, como eu digo, até dos relatos e fotos lá da família, o Jardim Monte Belo, que é um dos mais antigos, ele ainda era meio que rural. Né? A urbanização estava ali muito pouca. Nós estamos falando de 40 anos, né? Assim, são 40 anos atrás. É pouquíssimo tempo para uma cidade, né? Na verdade, meio que tem um autor que fala, que eu verifiquei, está até no plano estratégico de diretor estratégico de 2006, que ele fala, né? Meio que foi uma falsa urbanização, né? Que ela forçada, até hoje, essa urbanização, ela caminha
a passos lentos, né? Então... E daí, desde da época da luta ali, da tua comunidade ali, onde você viveu, cresceu, se desenvolveu, qual a evolução que você vê ali? Por exemplo, transporte. Como que está o transporte do Valparaíso para as redondezas, para os arredores de Itaquá? Isso eu posso dizer que está basicamente a mesma coisa. Na questão... A mesma coisa, ou seja, mesma... precária? Assim, a gente hoje... todos que para a gente chegar, acessar a avenida ali, a João Afonso Castelano, sim, né? Que é a antiga São Paulo-Rio. Para quem mora lá para baixo, geralmente é 700, 800 metros caminhando até ir para a avenida. Sim. Para pegar um ônibus. Então, eu acho que a gente até saiu perdendo, porque algumas linhas que existiam antes, tipo aquela Poá, Brás, não existem mais, foram tiradas. Hoje a gente tem o Penha, né? Que faz Poá, Penha, mas que passa de 2 em 2 horas. Tá, só para entender, do bairro Valparaíso, para você chegar até a avenida principal, que é onde passa o maior fluxo de ônibus, ou ali no Chibata, dá uma média de 600 a 800 metros. E você tem que caminhar para poder pegar o ônibus. Para pegar o ônibus. E aí tem os ônibus que cortam lá por dentro pela Ferraz, ali pela rua da escola, mas são ônibus também que são muito demorados, que a gente geralmente nem conta, né? Que é o ônibus que faz o Jardim do Carmo. Eu não sei se é Jardim Marcelo. E para chegar até a estação Manuel Feio, que seria a estação mais Ou próxima. vai andando, que eu não sei nem somar em quilômetros. É longe. É longe, é aquela ladeira. Hoje eu não faço mais isso, mas antigamente a gente para ir para Itaquá, né, para o centro de Itaquá, né? Já vamos para a cidade, que sempre tinha essa fala, né? A gente não se vê enquanto cidade, quem está na periferia. Vamos para a cidade. Então, a gente tinha que subir até ali para poder descer em Itaquá, para descer no Manuel Feio. Então, muitas vezes não compensava. Então, quando eu era mais jovem, meu percurso era feito todo a pé. Né? Tinha que ir em Itaquá e ir a pé. Às vezes até pro Itaim ali a gente ia a pé. É isso que eu ia falar. Muito comum também as pessoas que habitam ali naquela área pegar e ir a Marechal Tito na parte de Itaim para conseguir acessar os ônibus que dão a São Paulo. Acontece muito, meu pai fazia esse percurso. Ele atravessava o córrego, né, a pontezinha, subia lá para Oliveira para pegar lá. Mas era uma caminhada boa também, porque ele era subida, né? Então é de difícil acesso do bairro para o centro. Isso permanece. E algumas melhorias que tiveram, até trago no trabalho também, que foi do asfalto e que também não foi melhoria, pagaram. E a gente traz comprovante, não era barato, né? Vai colocar asfalto aqui, mas tem uma taxa, cada morador tem que contribuir. Tem uma taxa que na época eu lembro que eram parcelas mais de anos pagando, parcela de 200 e pouco, numa época que meu salário mínimo era R$100. Então era pesado. Sim. Pesado. Sim. Vinculado também a um vereador que levaria esse asfalto mais rápido com o pagamento da taxa. Exatamente. Assim, isso é bom a gente trazer para esclarecer que o trabalho do vereador ou é de ser propositivo, de propor melhorias, e fiscalizar. Fiscalizar. É isso. Fiscalizar o trabalho do prefeito, hoje a gente vê, ou projetos, elaborar projetos. A gente vê 19 vereadores que toda semana entra com um pedido para tapar um buraco, que é uma atividade exclusivamente da Secretaria de Obras. Tem que ir lá. Ou entra com um pedido lá para arrumar uma lâmpada de um poste da minha rua. Isso não é trabalho do vereador. O vereador não ganha mais de 12 mil reais por mês para fazer esse tipo de pedido. É para fiscalizar o executivo. O executivo ele tem que executar e o vereador tem que estar ali fiscalizando. E ser propositivo para fazer melhorias permanentes. Exatamente. Que vai fazer diferença na vida das pessoas. Exato. E como asfalto com saneamento básico. Exatamente. Porque o que acontece muito no nosso município é a feitura do asfalto sem o saneamento básico. Sem você dar o mínimo de saneamento básico com as cobranças, porque saneamento básico ainda é algo que fica por baixo, né, enterrado, as pessoas não vêm, não traz voto, e nós temos muito dos nossos municípios com esgoto a céu aberto e com asfalto. E isso vai gerar um problema da saúde pública. Exato. Por que você vai no posto de saúde e está sempre lotado? Não existe uma cobrança, daí seria o papel do vereador, cobrar do executivo propostas, principalmente para a educação, que é uma rede. É uma rede, é uma coisa. Você investe na educação, né? Você está investindo na saúde, na urbanização, enfim, em tudo, né? E como que está a creche lá? Tem creche lá no Valparaíso? Então, o Valparaíso, como ele é um pouco menor,
acaba dividindo os recursos ali do Jardim do Carmo, né? O Jardim do Carmo é mais antigo e é caminho. Eles conquistaram ali junto, que foi uma luta dos dois bairros, né? Conquistaram assim, né? Em época de também com a ajuda ali de alguns representantes da Câmara que trouxeram a creche municipal e posto de saúde, mas isso vem aí na gestão do 2008. Tem creche de tempo integral. Tem. Porque a gente tem um dado... acaba passando por reforma, acho que o posto também lá... Sendo o Jardim do Carmo, a UBS do Jardim do Carmo, ela está fechada para reforma. Isso. E esses dias eu até encontrei com uma pessoa, porque assim, se você vai passar por uma consulta na UBS do Jardim do Carmo, você tem que ir lá no centro. Na Secretaria de Saúde ali do centro, vai passar do médico ali. E coisas menores, como pegar remédio, fazer um curativo, você tem que ir no posto mais próximo. Seria ali no Monte Belo, que é no Manuel Feio, na verdade, né? A gente chama de Manuel Feio, mas fica ali no Manuel Feio. E aí a pessoa foi lá no Manuel Feio buscar um remédio. Aí a enfermeira disse, a gente não tem remédio, porque aumentou muito a demanda aqui no posto do Monte Belo, que não tem medicamento. Aí eu pensei, puxa, mas não houve um planejamento? A Secretaria de Saúde, a Secretária de Saúde, o prefeito, os vereadores, sabem que vai fechar uma UBS, então a demanda da UBS mais próxima vai aumentar. Sim, eles deveriam ter se preparado para esse atendimento. E não se prepararam, não tinha remédio. Não tinha remédio. A mulher tem que tomar remédio de 3 em 3 meses. A sorte que ela tinha dinheiro para ir na farmácia comprar, porque não tinha, porque eles não estavam preparados. Falta de planejamento, né? Falta de planejamento. E a gente tem que entender esse trabalho do vereador, da atuação do Poder Legislativo Municipal em fazer proposituras que urbanizem realmente a cidade de uma forma organizada, com perspectiva de crescimento, porque a gente sabe que Itaquá é uma cidade em franco crescimento. Do Alto Tietê é a que mais cresce. É a que mais cresce, só que essa desorganização, principalmente fundiária, ela vai refletir em problemas em outras áreas. Então, a gente reflete na área da educação, na área da saúde, na área do bem viver, né, da qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos ali problemas da própria qualidade de vida, né, que a gente não tem espaços de lazer adequado, nós não temos espaço para acolhimento de idosos. Então, a gente tem que pensar a cidade a partir dessa regularização urbana. Exatamente, porque não se vale só de regularizar, né? Eu vi que é que também o que acontece? Em 2017, logo após o golpe, Michel Temer aprova a Lei 13465, né, de 2017, para a regularização fundiária. E aí ela facilita a regularização. A lei da grilagem. Mas, então, ela, na verdade, ela foi aprovada com outras intenções para favorecer, e ela também facilita a urbanização, como que eu posso dizer? Que a urbanização seja feita, a regularização, na verdade, facilita a regularização e através dessa lei, eles conseguem burlar algumas coisas e sem ela ter contrapartida do poder público para colocar equipamentos públicos para atender aquela população. Isso, sem regularizar, porque assim, o certo mesmo, a regularização vem depois de toda a infraestrutura do local, né? Ela tem que ter um mínimo. O processo acontece ao contrário, né? Acontece ao contrário, é porque como a lei... começar a construir a casa pela laje. Isso, é a lei da brecha também. É isso aí. Mas assim, lógico, né, que para quem está na gestão tem que ter esse olhar técnico. Eu bato muito isso, que quem está com a gente tem essa dificuldade também de ter uma linha de frente aí de profissionais técnicos, que tenham formação, que tenha conhecimento para desenvolver esses tipos de trabalho. Acho que hoje acontece a regularização aqui, né, pelo Cidade Legal, se eu não me engano, e está acontecendo, inclusive assim, com algumas áreas que já está mais fácil mesmo de regularizar. O Jardim do Valparaíso mesmo, ele está lá empacado, né? Até hoje, batendo em outras questões, não sei, né, de jurídicas lá da própria terra ali, e está empacado. E tudo isso que a gente está falando aqui, isso aí se reflete lá nos dados. Sim. O IDH
Índice de Desenvolvimento Humano de Itaquá é o pior do Alto Tietê. Então, a gente não está falando por falar. A gente tem dados que comprovam isso. Sim. Do censo, inclusive. Exatamente. Pior IDH. O pior IDH, eu tenho aqui os dados, não vou falar porque vamos adiante. Mas assim, pior IDH do Alto Tietê é Itaquá. Itaquá e o BIP de Itaquá, um dos maiores. Olha a contradição, né, disso tudo, né? A conta não fecha, né? Não fecha. Entra muito dinheiro, mas para onde está indo esse dinheiro? De que forma está sendo aplicada, né? E a gente vê as implementações de urbanização, aumento, existe sim, mas nas áreas centrais, centralizada. Eu falo que maquiagem, né? É onde o visitante passa. O padre passa. Onde o visitante passa e vai embora, a gente vê algumas modificações. Porém, eu falo isso bem do Jardim Odete. No Jardim Odete, nós temos ali uma comunidade, uma favela no Jardim Odete, que é uma das mais antigas de Itaquaquecetuba. E ela é no coração. Então, teve o projeto dos Sem Terras, né? Do José Carlos, que fez o Jardim Odete 2, que foi na época ainda do governador Quércia. Então, a gente até tinha o hábito, as pessoas falavam, as casinhas do Quércia. Ninguém associava nem ao movimento. Nem ao movimento. Eu lembro que tinha o movimento, os mutirões, mas as pessoas, as casinhas do Quércia. Não era dos movimentos de moradia. E eu vou até propor aqui pro nosso coletivo, pro podcast, e até lá fazer uma gravação em loco. Vamos. As casas são palafitas. Rose vai com a gente. Rose, vamos. Vamos. São palafitas, esgoto a céu aberto. Não tem ruas, não tem arruamento. São todas em trilhas, né, em vielas e becos. Era para aquele espaço ser um espaço de proteção permanente. Isso no Jardim Odete. Isso é no Jardim Odete. E quando do lado do centro. E quando você passa, e quando você passa no entorno, você vê uma das maiores obras do prefeito, que é a interligação da Ayrton Senna com o rodeio. Né? Porque eu falo que é isso. Porque favorece o shopping, favorece ali a Jolie, que foi feito, mas no meio existe uma comunidade totalmente desassistida. O poder público não enxerga. E é isso que eu faço o link. Desde as casas do Quércia, não foi feito nenhum tipo de movimento de urbanização. Teve sim uma parte de Minha Casa Minha Vida, foi feito ali. Que informação Só que, para atender necessidades do município de São Paulo, com a calamidade pública no Jardim Pantanal, parte dessa habitação foram entregues para as pessoas que eram cadastradas no Jardim Pantanal e não para as pessoas que são do município de Itaquaquecetuba. É por isso que eu achei interessante. Quando eu vi, eu falei, nossa, ela trabalhou aqui. É porque eu trabalhei no CRAS Quinta da Boa Vista e assistia toda essa região ali do Odete, aqueles bairros do Jardim São Paulo. Quinta da Boa Vista e tal. E essa população, realmente, ela foi jogada ali, né? Eles compraram aquele empreendimento, e na verdade o empreendimento também cheio de problema. E aí trouxeram essas famílias, veio de lá daquelas enchentes, Pantanal e Jardim Romano. Exato. Eu trabalhei direto com essas famílias, inclusive acho que eu cito aí de um projeto que, na época de estágio, eu desenvolvi também junto com uma amiga estagiária, e as técnicas do CRAS aprovaram, e a gente desenvolveu. E aí a gente atendia uma média de 200 crianças, e boa parte era dali daquele empreendimento, né? Então, foram famílias que vieram de um local que realmente que necessitava, né, ter essa remoção, mas não vim para o nosso município, não que é porque a gente não aceita, mas era uma demanda que era da Prefeitura de São Paulo, né? Sim. E aí eu não sei qual foi as tratativas que foram feitas, e essa população veio para cá. Então, assim, foi algo que a população de Itaquá estranhou, lógico. Eu senti ali no bairro esse receio, né, da população ali do território, sentiu. E essa população também veio, sofreu. Porque era uma população muito carente. Eles, bem ou mal, por mais que eles estivessem lá, porque a gente fala, gente, a questão da casa não é só a casa em si, tem o vínculo. Tem o vínculo com o território, com o local, né? Aquela coisa
do território mesmo, né? Então, eles estavam ali no Jardim Romano, boa parte tinha acesso ao céu, que queira ou não, né? Então, acho que era o Jardim Romano, que era um equipamento amplo, né? De acesso a lazer, a cultura, boa parte das crianças e dos adolescentes. As mulheres, a maioria, elas tinham além do Bolsa Família, elas tinham acesso a uma renda, um outro programa municipal da Prefeitura de São Paulo, que era bem maior que o Bolsa Família, que essas famílias dependiam dessa renda. Queira ou não, a questão de transporte, eles estavam do lado do trem. Né? E em São Paulo também, a gente, queira ou não, assim, eles têm vários problemas, mas, queira ou não, eles têm a questão do transporte por conta das lotações, né? Eles têm uma vasta opção, de alternativa. Tinham creche, tem várias ONGs, várias associações que essas pessoas acessavam. E aí eles foram para aquele local, e principalmente naquela época que ali as ruas eram de terra, tal, que já era bem precário também, Sim. né? E foram para aquele local, foram jogados. E assim, sem contar... São jogados em Itaquá sem acesso a nada. Nada, e sem contar que o empreendimento era cheio de problema construtivo. Sim. Que as construtoras, assim... Na verdade, aquele empreendimento era um empreendimento particular, que eu acredito, assim, eu não tenho... provas, mas eu lembro, assim, da minha atuação ali. Eles tinham muito problemas construtivos, foram jogados ali. Ele, na época, era um empreendimento particular, e aí a CDH comprou lá, o governo do estado, junto com a prefeitura, pegou esse espaço e trouxe essas famílias. Só que essas famílias, elas estavam estabelecidas, bem ou mal mesmo, né? Ali tinha que resolver o problema delas ali no território delas, e elas ficarem Sim. ali, porque é uma violência muito grande. Você tirar a pessoa de um lugar. De um lugar. Eu moro desde que eu nasci ali no Você se identifica assim, com o lugar, né? Sim. Ali está estabelecida a minha história Sim. de vida, da minha família, né? E assim, hoje se eu sair de lá foi porque eu optei. Não, vou morar em São Paulo, mas eu optei. Mas eles não tiveram essa opção. É o pertencimento, eles né? Foram jogados. Você não leva... Eu vi que no seu currículo, você participou de várias fases de assentamento e reassentamento, né? Sim. Que é uma dessas formas, e a gente fala que é um nome bonito para falar que eu estou retirando esse grupo de pessoas daqui e colocando aqui. Eu trabalho com isso já há alguns anos, é muito difícil, né? A política de habitação, mas lógico que algumas situações, por exemplo, digo lá no Jardim Valparaíso, ali aconteceu uma urbanização, aquelas famílias que estão à beira do córrego, à margem do córrego, à margem de rio, elas têm que sair por conta de risco mesmo, né? Mas aí, né, no caso, o poder público, ele tem que garantir que aquelas famílias, elas vão sair dali, mas elas precisam permanecer no território, pelo menos ali nas abrangências, próximo daquele território. Isso a política, ela já pregoniza, a política de habitação, ela preconiza. Se o lugar ele tem a política pública habitacional, se existe, as pessoas não vão parar no leito do rio. Elas vão parar ali por quê? Porque não existe política pública habitacional. E aí, na época, que também já eram outras gestões, me admirei muito me indignei, né? Admirei não, fiquei indignada da Prefeitura de São Paulo, né? Pegar essas famílias, acho que eram 200, 300, não sei, nem lembro quantos blocos eram ali, 200, 300 famílias, e jogar em Itaquá, né? E num local que, assim, para quem vem de fora, para quem tá vindo dali... Sem acesso algum. E, assim, a gente sentia o sofrimento, eu desenvolvi o projeto, e na época, para eles foram muito bons, mas a gente sentiu o sofrimento tanto das mulheres e das crianças, das famílias mesmo, no geral. E aí, muitos que foram para lá perderam o emprego, porque... Isso que eu ia tocar nesse assunto. Muitos perderam o emprego, porque eles estavam mais próximos, acesso, com acessibilidade. Tinha transporte para chegar até o emprego ali? Não tem. Não tem. Assim, era aquela coisa, eu lembro que eu fazia estágio, perdi um ônibus, quando saía 5 horas, e
Perdi o ônibus das 5 e pouco, depois, se duvidar, perdi a hora da faculdade, assim, porque você perdia um, já do era. transporte, como que tá o transporte hoje? Então, né, não mudou. Não muda muito. E não mudou não só lá no Valparaíso, como em volta do centro da cidade, nos bairros, né, nas mudou. periferias. E quando a tarifa aumentou. Muito. E quando você traz do plano diretor, né, o Ana Paula, acho que o plano diretor ele sempre preconiza isso, né? Que se tragam, se delimite ali espaços próximos, também nos centros, né? Sim. Mas algo que não acontece. A Prefeitura de São Paulo também teve um debate aí que acho que está até hoje em discussão, de delimitar áreas para interesse social próximos do centro. Dar acesso para as pessoas, né? Porque acaba que esses espaços de acesso, e aqui em Itaquá a gente tem espaços... É uma cidade que, de acessibilidade, ela tem muita acessibilidade, né? Porque ela faz divisa com várias cidades. Acessibilidade que você disse para chegar à questão capital, de acesso aos outros municípios. Aos outros municípios, acesso assim, às principais rodovias, que é algo que é muito visado, né? Tanto que a gente, na especulação imobiliária, se você for pesquisar sobre a questão do preço da terra, dos imóveis, Itaquá hoje ele é mais caro que Mogi. Apesar de a gente não oferecer, porque eles vendem a acessibilidade. Tanto da Ayrton Senna como da Dutra, e a gente vê um processo de gentrificação, Isso. que é você fazer uma valorização exacerbada do imóvel e do território, para que aquelas pessoas não consigam se manter naquele local e aquele local seja de compra fácil. Exatamente. Sim. Então, você faz com que a cidade, e é isso que a gente tem que observar que está acontecendo no nosso município, e essa forma com a qual o prefeito colocou para se discutir o plano diretor, essas modificações do plano diretor, é uma falácia, porque não traz pessoas que tenham conhecimento nisso, ou estudos. Movimentos sociais também que são atuantes, porque... Exato, né? Porque os movimentos sociais vivem ali, né? Então, na verdade, como... Vivem a realidade do local. Por exemplo, os canais de participação, que hoje são os conselhos. Eu trabalhei um bom tempo, assim, por várias gestões, às vezes direta, contratação direta ou indireta, né? Deixar bem claro que todas as vezes que eu trabalhei em Itaquá, eu trabalhei por indicação profissional, geralmente foram profissionais que me indicou, ou amiga de faculdade e tal. E aí eu nunca... Eu até comentei com você, né, Angélica? Eu falo, não trabalho em Itaquá um pouco por conta dessa questão política, né? Porque hoje eu não sou concursada, como contei para vocês, a minha formação ela foi tardia. Aí eu começo a atuar em 2012, né, em empresa terceirizada. Tive umas experiências muito legais. Contato com profissionais muito bons da área, que me ensinaram muita coisa, me passaram muita coisa. Mas aí de lá para cá, desde 2014 que começa essas coisas a nível nacional, né, da política, e vem o golpe, quase não se abre concurso. Quando abre, principalmente na minha área, é uma vaga ou cadastro reserva. Então a gente acaba mudando. Então a gente não consegue se estabelecer assim, né, de prestar um concurso. Então eu tô nesse ramo aí, geralmente empresas contratadas que prestam serviço para as prefeituras. Então, e aí em Itaquá, o que acontece? Trabalhei na época por indicação profissional, mas você sabe que muitas indicações, elas não são profissionais, são políticas. São políticas. Eu fui, inclusive, das últimas, quando eu trabalhei um ano aí da gestão do Mamoro, fui julgada lá num serviço de acolhimento de criança e adolescente por indicação profissional, porque eles precisavam, em 24 horas, arrumar um profissional que tivesse domínio do assunto, porque o Ministério Público exigiu, porque eles foram obrigados a assumir, porque inclusive as organizações que fazia o gerenciamento desse serviço estavam irregulares e aconteceu várias coisas e o Ministério Público obrigou. Então, eu e mais alguns outros profissionais caímos de paraquedas, indicou, eu falei, beleza, eu aceito o desafio. E aí, passado um ano, passado o tempo, era ano de eleição, mas vocês vão vir aquelas mensagens, você tem que
ir pra Vestir a reunião, camisa. vestir a camisa, blá, blá, blá. Eu falei, gente... E meu coordenador, que na época também não concordava, que foi um psicólogo muito bom, André Nunes, ele... Ó, eu não vou deixar aí vocês que sabem. Eu falei, não quero, não vou. E aí a gente não... E aí quando chega ao final da gestão, mesmo o prefeito assume, mas a equipe toda é mandada embora, inclusive os que também foram, né, trabalhar. Aí eles esperam de novo uma nova comunicação do Ministério Público para contratar de novo, né? E assim eles vão levando e brincando levando com a vida da população, né? Exatamente. Rose, infelizmente, nosso tempo está acabando, tá. né? A gente Vamos poderia lá, continuar, enfim. Mas, assim, uma última questão que eu vi ali no teu trabalho e que gera uma polêmica também, e eu acho que o autor que citou isso também, ele citou para gerar polêmica e para a gente discutir, pensar sobre... Política social é um conceito genérico, ou seja, depende dos regimes políticos. Não era para ser ao contrário, né? Não era para o poder público ter política social como o seu norte de campanha e de ação, não só de falar, mas de executar, exatamente, né? Mas não, isso depende muito do regime político, né? É algo para a gente parar e pensar, né? Puxa vida, tá brincando com a vida da população. É a vontade, né? Política, né? A palavra vontade inexiste, inexiste na maioria das gestões públicas, infelizmente. É, né? Porque veja assim, né? Meu trabalho como profissional assistente social é na perspectiva do direito, né? A gente é um profissional que tem essa formação, né? Ela rompe com essa... Nos anos, acho que mais ou menos em 93, que vem o Código de Ética, então ela desde os anos 60 ela começa a rediscutir e rompe com essa coisa da caridade, né? Então eu sempre falo. E aí a gente rompe com isso e a gente trabalha na perspectiva do direito. E aí acho que quando fala dessa questão da política social dos gestores públicos, dos políticos, é porque eles não trabalham na perspectiva do direito. Né? As coisas não é a perspectiva de interesse, infelizmente. Que triste isso. Porque assim, se é direito à educação, gente, vamos investir na educação, vamos desenvolver, mas também não é algo que não é de interesse. É direito à habitação, é o mínimo, mas eles não trabalham nessa perspectiva, infelizmente, a grande maioria, né? Sempre. E daí você, como profissional da área, deve sofrer, porque você está vendo as coisas ali dentro. Sim. Que não acontece porque falta vontade política. Eu falo que a gente, enquanto profissional, né, a gente tem uma atuação pedagógica também, e que a nossa atuação, ela tá ali no trabalho de formiguinha, né? É tipo, você fazer em cada atendimento que você faz, você tentar também mostrar para as pessoas que elas... é seu direito. Eu não tô aqui porque eu sou boazinha. Eu me formei, eu recebo um salário para isso, eu sou contratada. Tô aqui para garantir seus direitos. Então, se você... eu consegui um benefício, eu consegui a minha casa. Não, é seu direito. Claro. Não é fulano, não tá fazendo... Não foi o vereador que te deu. Não foi o vereador, não foi ninguém. É um seu direito. Infelizmente, você precisa também aprender, né, a lutar, correr atrás. Então, geralmente nas orientações, você tem que... Tudo gira em torno do conhecimento, né? Do conhecimento. Ir atrás do conhecimento. Então, o nosso trabalho, assim, ele é meio que de formiguinha. Então, você faz uma reunião com 50 pessoas, quando você consegue se sensibilizar 2 ou 3, é uma vitória, né? Esse trabalho, assim, nos atendimentos também. Sim. Mas é muito difícil para romper com essa coisa também, essa roupagem que traz o serviço social, né? Até porque alguns profissionais também acabam não seguindo essa linha, mas é isso, assim, a política também deveria trabalhar nessa perspectiva. Sim. Né? Rose, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter passado aqui umas horas com a gente, conversando, debatendo sobre algo fundamental e importante para a sociedade. Nossa gratidão. Obrigada, gente. Eu quero agradecê-la, aprendi muito, é muito bom ouvir,
ver pessoas preocupadas com o nosso município, com o olhar para o nosso município, que entende que pode ser melhor, que não precisa ser dessa forma, que nós podemos ter uma estrutura de urbanização realmente que seja viável e atenda às nossas necessidades. Eu quero que desse programa fique aqui a necessidade de organização social, que verdadeiramente cobra o poder público e pode trazer melhorias não só para Rose, mas para as futuras gerações, para os próximos que estarão morando em Itaquá, para os próximos moradores de Itaquá. E eu quero agradecer você que nos acompanha, que nos segue, que compartilha o nosso conteúdo, dê sugestões, indique pessoas, né? Fala, olha, aqui tem uma pessoa aqui que também pode falar com vocês sobre essas questões de moradia, questões de saúde social, de habitação, questão de educação. Então, eu quero agradecer e agradecer imensamente a você, Rose, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Nós vamos fazer nós vamos fazer essa pauta de ir aos bairros que estão sobre essa questão da regularização fundiária, para a gente ver como que é realmente essa realidade. Que se nós tivéssemos uma Rose em cada bairro, né? Precisa, né? Gente, muito obrigada. Obrigada, Angélica, pelo convite. Obrigada, Ana Paula. Eu espero que eu possa ter contribuído, né? Que a gente possa ir se encontrar mais vezes. Estou muito feliz, assim, também de ter sido convidada aí pela Josi. Obrigada, Josi, por participar do grupo, né? Desse grupo de mulheres. Eu acho que é bem importante para o município. A gente está precisando que tenha, assim, esses movimentos, principalmente de mulheres, né? Mostrar aí a nossa força e ser referência também para outras. Que a gente sabe que, principalmente nesses momentos agora que muitas coisas retrocedeu, né? Vários fantasmas se levantaram aí, da ditadura se levantaram. Então, eu acho que é muito necessário. E muito obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Até mais. Chega de ficar calada, decorando o ambiente com histórias repetidas de um passado que não mentem. Noite escura, amordaçada, ignorada. Vozes que hoje vêm pra rua desveladas. Somos Teodoras entoando a empatia, cantando forte pra banir a tirania.